Atenção, movimentação forte em Brasília. Deputados se mobilizam no Congresso Nacional e conseguiram reunir um grande número de assinaturas para pedir instauração de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, envolvendo o Senado e a Câmara dos Deputados. O objetivo, gente, é investigar possíveis desvios e rombos relacionados ao Banco Master, um caso que começa a ganhar cada vez mais repercussão nos bastidores da política brasileira. Segundo parlamentares, a intenção é abrir uma investigação ampla, convocar os responsáveis, analisar documentos e esclarecer o que realmente está acontecendo. Mas só que não para por aí. Além da CPMI, deputados também estão defendendo um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que aumenta ainda mais a tensão política em Brasília. O clima no Congresso é de forte pressão e muitos embates políticos. Agora resta saber se essa investigação realmente vai avançar e quais são os próximos capítulos dessa história. Se você acha importante acompanhar essas informações, já deixa sua curtida no vídeo, comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse assunto, compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo em Brasília. E aproveita para verificar se você já está inscrito no canal, tá? Porque você não pode perder as próximas notícias da política brasileira, porque cada vez está ficando mais quente. Não há outra solução. Não há impeachment mais. A fase do impeachment já passou. Ele tem que ser imediatamente afastado pelo Fachin e preso, responder em prisão pelo que ele fez. Não aceitaremos mais nenhuma busca e apreensão, nenhum julgamento, nenhuma decisão de um homem que estava com um mafioso tomando uísque, de um homem que estava trocando conversas de visualização única no dia que ele ia ser preso para fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. O impeachment é pouco, mas eu tenho certeza que será um caminho para que ele saia do STF e logo depois ele possa ser preso e vá para a lata do lixo da história. 281 deputados e senadores assinaram o pedido de CPMI do Banco Master. É o maior pedido da história, um recorde histórico. Nunca antes na história teve tanta adesão a uma CPMI. O que nós estamos testemunhando nesse tempo no Brasil é a culminação de um erro de 2019, um crime, na verdade, que foi tolerado por parte do sistema, por parte da imprensa, por terem considerado que aquele crime, aquele ato ilegal, era bom para a democracia. Na verdade, era bom para perseguir aqueles que eles consideravam adversários políticos. Tudo isso começou em 2019, quando Dias Toffoli abre o inquérito das fake news, entrega de ofício e entrega também de ofício para o sujeito do debate aqui hoje, Alexandre de Moraes. Ingenuamente, uma parte da esquerda, da imprensa e daqueles que querem destruir qualquer um que se atreva a pensar por conta própria, acreditou que essa ferramenta seria muito boa para a nossa democracia. Permitir que esse erro de 2019 existisse, desencarrilhou todo o nosso país e hoje nós estamos aqui numa coletiva de imprensa, e mais uma, porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu já estive ao lado dessas pessoas para denunciar exatamente o quão criminoso essa pessoa estava se tornando. Mais uma vez, eu espero, talvez ingenuamente, Van Hatten, que essa seja a última coletiva de imprensa que a gente precisa fazer antes que a sanidade, o bom senso e a decência volte a reinar no Brasil. Eu não pretendo me alongar muito, mas eu quero falar no nome de algumas pessoas, vítimas desta pessoa que hoje está sendo pedido o impeachment. Daniel Silveira, o primeiro deputado federal que foi preso por palavras. Por palavras! Foi preso, foi condenado, foi destruído por Alexandre de Moraes. Carla Zambelli, que hoje está presa na Itália, também era alvo do Alexandre de Moraes. Clezão, que morreu preso, com a PGR pedindo para que ele fosse liberado, foi vítima de Alexandre de Moraes, sem falar as outras centenas e milhares de pessoas, no caso do 8 de janeiro, que ele disse que foi um ataque à democracia, uma tentativa de golpe. Golpe é o que eles estão fazendo hoje com o nosso país. Alan dos Santos, um dos jornalistas mais famosos entre a direita brasileira, que também hoje mora nos Estados Unidos, é um exilado, vítima do Alexandre de Moraes. Ludmila Lins Grilo, verdade, uma juíza que está impossibilitada de receber o seu salário, porque ela criticou o Alexandre de Moraes lá atrás e com a ajuda da imprensa teve que fugir do Brasil e morar nos Estados Unidos.
E esse aqui eu faço uma pausa para falar, porque esse aqui é um dos casos mais abjetos, mais perversos que eu já vi. Felipe Martins, que não quis fazer delação, que não se cedeu à tortura do Alexandre de Moraes. E hoje, mais uma vez preso, porque dizendo Alexandre de Moraes, ele acessou o LinkedIn sem provas. E mesmo o Felipe Martins provando que ele não havia acessado. Essas pessoas são seres humanos. Não importa se vocês não concordam com o que elas acreditam, não. Não importa se para a sua opinião, a opinião delas é horrível. São seres humanos que mereciam o direito de um juiz imparcial, de uma justiça séria. Felipe Martins hoje está na prisão por causa de Alexandre de Moraes. Eduardo Tagliaferro. Nós estamos aqui hoje porque a Malu Gaspar fez exatamente o que Eduardo Tagliaferro fez, só que Eduardo Tagliaferro apresentou pilhas de provas, evidências, PDF com data adulterada para justificar prisão não, busca e apreensão na casa dos maiores empresários do Brasil. Mostrou as conversas do WhatsApp, mostrando como pessoas eram alvos do Alexandre de Moraes. Queria mandar jagunço nos Estados Unidos para pegar Alan dos Santos. E o que me entristece é que quando nós denunciávamos isso, uma parte da imprensa ria. Ah, isso é conspiracionismo da direita, da extrema direita, do bolsonarismo. Para concluir, Constantino, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e, óbvio, não poderia deixar de mencionar o presidente Bolsonaro, que hoje está numa cela, Ramagem, Braga, General Heleno, pessoas que foram perseguidas num teatro horrível criada por esse ser, que agora o Brasil descobriu que é corrupto, que é criminoso, que se encontrava para fazer uma degustação de uísque de 3 milhões de reais com um mafioso. Quando nós tentávamos denunciar lá em 2019, nós sofríamos busca e apreensão, censura, perseguição, inquérito. Parece que nós estávamos certos, meus amigos. A diferença é que nós tivemos a coragem de falar, como estamos tendo a coragem de falar aqui hoje. O Brasil não pode continuar com Alexandre de Moraes no STF. Não há justiça. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual moral, qual autoridade vai ter a próxima decisão dele de prender alguém? Qual moral, qual autoridade, qual legitimidade a próxima busca e apreensão que ele assinar terá? Hoje, uma prova de idoneidade, uma prova de honestidade, uma prova de caráter é ser alvo daquele homem. E todos aqui são homens de caráter, homens e mulheres, porque todos se tornaram alvo. Eu não vi, Jordi, em nenhuma dessas centenas e centenas de prisões do Alexandre de Moraes, porque ele é o ministro do STF que mais mandou prender na história. Eu não vi um bandido. Eu não vi um corrupto, Van Hatten. Eu não vi um traficante. Eu só via pessoas que falavam que eles não gostavam. Só. E para concluir, hoje veio à tona essa tal reunião com Moraes, Toffoli, Lewandowski, ministro da Justiça, Messias, o cidadão que o Lula quer colocar no STF, Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, Benedito Gonçalves, aquele do missão dada, missão cumprida, degustando vinho com um mafioso, fumando charuto com um mafioso que mandava arrancar o dente de vocês, jornalistas. Vocês que muitas vezes defenderam essas pessoas. Não há outra solução. Não há impeachment mais. A fase do impeachment já passou. Ele tem que ser imediatamente afastado pelo Fachin e preso. Responder em prisão pelo que ele fez. Não aceitaremos mais nenhuma busca e apreensão, nenhum julgamento, nenhuma decisão de um homem que estava com um mafioso tomando uísque. De um homem que estava trocando conversas de visualização única no dia que ele ia ser preso. E aí a esposa dele solta uma nota dizendo que eram por alguns pareceres e algumas reuniões. Eu fiz as contas. Cada hora que a excelentíssima advogada, melhor do mundo, Viviane, trabalhou, ela recebeu, sabe o quanto, Bia? Por hora!
256 mil reais. Nem as palestras do Lula cobravam isso. Nem na história do mundo, nenhum escritório de advocacia teve a ousadia de justificar um recebimento dessa natureza. Nem tiveram a coragem. Mas a esposa do Alexandre de Moraes, que vai na casa do Vorcaro, que vai na casa da Bahia em Trancoso, onde ele chamava as garotas de programa internacional, essa mulher recebia 256 mil por hora. E vai ficar por isso mesmo. Senhor Alcolumbre, no início desse escândalo, eu tenho certeza que o senhor deve ter pensado, não vai dar em nada, vamos criar uma cortina de fumaça. Moraes, manda prender alguém aí, as pessoas vão esquecer. Não será esquecido. Assim como o senhor não será esquecido se continuar blindando e protegendo o maior escândalo, o maior esquema criminoso que o Brasil já viu. Chega! Já é um basta o que está acontecendo. Agora, pelo menos, Barrata, nós percebemos uma parte da imprensa que acordou. Eu acho que aquela caminhada do Acorda Brasil acordou até os esquerdistas da imprensa, porque eles acordaram que passaram um tempo defendendo um criminoso. Eu nem vou entrar no Dias Toffoli aqui. Eu estou me referindo apenas ao Moraes, porque ele destruiu a nossa democracia. E ao invés da nossa democracia, que vocês diziam que ele ia defender, ele criou a mastercracia. O Estado Democrático de Direito foi vendido para um mafioso. E nós não vamos aceitar, nós vamos lutar até o fim. E nós não vamos parar até que essa CPMI seja aberta, nem que a gente tenha aqui no plenário do Senado fazer barulho, porque Alcolumbre, o senhor não vai impedir essa onda que está acontecendo. O Brasil acordou. Quero aqui dizer a todos que nós só estamos buscando na justiça, se é que há ainda alguma a buscar no Supremo Tribunal Federal, aquilo que é nosso direito. Parlamentares têm direito de investigação. Parlamentares têm direito de legislar também. Mas parece que essas duas funções principais do Congresso Nacional já não são mais funções que podem ser exercidas sem a autorização de alguém. Senhor Davi Alcolumbre, Vossa Excelência precisa fazer cumprir a Constituição, os regimentos internos, os precedentes. Outras CPMIs já foram lidas no plenário do Senado Federal. Não precisou sequer de sessão do Congresso Nacional para que fossem lidas. Nós tivemos o caso, por exemplo, da CPMI da Petrobras de 2014, que foi prorrogado por uma leitura no plenário do Senado. E também a CPMI da violência contra a mulher, essa de 2012, anterior de 2014, também foi prorrogada por leitura em sessão do Senado, não foi nem do Congresso Nacional. Aí nós precisamos nos perguntar, por que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, não faz cumprir o seu papel? Ele está querendo defender alguém? Ou talvez pior, a si mesmo? Isso é intolerável. Ninguém pode usar do cargo que ocupa para eventualmente proteger algum amigo, muito menos a si mesmo. E nós estamos aqui buscando, por meio deste mandado de segurança, que o direito líquido e certo da oposição, ao protocolar uma CPI com número de integrantes, prazo para funcionar e, mais importante, fato determinado, que esse direito líquido e certo não seja garantido. E, por favor, o fato determinado nem é só um. São 129 milhões de fatos determinados, um após o outro sendo revelados justamente pela imprensa. E aí vemos um ministro da Suprema Corte preocupado com vazamento de mensagens de cunho íntimo, que, aliás, eu preferia nem ter conhecido. Mas não é sobre isso que o ministro Gilmar Mendes deveria estar preocupado. Ele deveria estar preocupado, Deltan Dallagnol, com o dinheiro desviado, com a corrupção escancarada, com os contratos feitos
entre a esposa de um dos seus colegas e um mafioso banqueiro que utilizou no dia da sua prisão do seu telefone para tentar bloquear alguma coisa, mandando uma mensagem de visualização única para o ministro Alexandre de Moraes. Não há mais o que discutir, não há mais o que se defender em relação a Alexandre de Moraes, se é que alguém um dia tinha alguma dúvida do seu papel na Suprema Corte. É preciso que o Congresso recupere a sua capacidade de investigar e que o Supremo, se Davi Alcolumbre não instalar a CPMI do Banco Master, que ele faça o mesmo que fez a CPMI da Covid, que instale a CPMI do Banco Master, que a verdade venha à tona e que os criminosos, mafiosos, paguem pelo que fizeram e continuam fazendo contra o nosso país. Para fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. O impeachment é pouco, mas eu tenho certeza que será um caminho para que ele saia do STF e logo depois ele possa ser preso e vá para a lata do lixo da história. 281 deputados e senadores assinaram o pedido de CPMI do Banco Master. É o maior pedido da história, um recorde histórico. Nunca antes na história teve tanta adesão a uma CPMI. O recorde anterior foi da CPMI dos Correios. Em 2005, se eu não me engano, tinha 223 assinaturas. O momento do maior escândalo de corrupção da história da República, nós estejamos com a casa esvaziada. Nós estejamos com a casa tendo sessões virtuais, semipresenciais. Não é hora de cuidar de base, não é hora de pensar em eleição. Aliás, até me chama a atenção, por uma situação como essa, de que podemos estar diante de mais uma tentativa de blindagem. Talvez não queiram a casa cheia para que nós não estejamos falando a respeito desse caso que afeta muita gente, daqui, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. E eu também quero lamentar que a SGM, a Secretaria-Geral da Mesa, não tenha atendido o nosso pedido de aditamento do assunto que nós trataríamos aqui hoje. Porque inicialmente nós convocamos essa coletiva de imprensa para falar exclusivamente do mandado de segurança para a instalação da CPMI do caso Master. Só que, diante da gravidade do que se encontrou no celular de Vorcaro, das mensagens entre ele e o Daniel Vorcaro, aliás, o Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, nós entendemos por bem que era o momento também para apresentarmos um pedido de impeachment dele. Que essa é uma coletiva de imprensa para tratar do mandado de segurança da CPMI do caso Master, mas, sobretudo, sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós temos aqui duas peças que estamos apresentando, que foram redigidas pelo advogado Eduardo Borgo, que também está aqui, depois ele vai falar com mais profundidade sobre a técnica jurídica que foi feita nessas peças. Uma delas é a CPMI, o mandado de segurança para a instalação da CPMI do caso Master. Por que nós estamos apresentando o mandado de segurança? O mandado de segurança é um instrumento jurídico para que seja forçado a garantir um direito líquido e certo que esteja sendo impedido de ser implementado. 281 deputados e senadores assinaram o pedido de CPMI do Banco Master. É o maior pedido da história, um recorde histórico. Nunca antes na história teve tanta adesão a uma CPMI. O recorde anterior foi da CPMI dos Correios. Em 2005, se eu não me engano, tinha 223 assinaturas. E isso reflete o eco das ruas. E a CPMI, ao contrário de CPIs que são discricionárias, a CPMI ela é compulsória, ela é obrigatória. O regimento comum do Congresso Nacional define que a partir do momento que é feito o protocolo, preenchidos os 3 requisitos constitucionais para uma CPI, prazo certo, fato determinado e o número de assinaturas. E nós preenchemos os 3 requisitos. O que falta é que Alcolumbre faça a sessão do Congresso Nacional, porque é assim que define no regimento interno, na próxima sessão subsequente ao protocolo, deve ser feita a leitura para instalação automática. É esse o termo que está no regimento interno. E o que nós estamos vendo
é uma blindagem ocorrendo. A blindagem que já ocorria no Supremo Tribunal Federal, a partir de Dias Toffoli e outros ministros que estavam impedindo as investigações, chegou ao Congresso Nacional. O presidente Alcolumbre, ele tem postergado a sessão, ele não quer abrir uma sessão, e também no regimento ainda fala que na terceira terça-feira de cada mês é obrigatória a sessão do Congresso Nacional para deliberar sobre vetos. E aí o que está acontecendo? Eu acredito que muitos aqui de vocês já tiveram acesso a essas informações, já ouviram esses rumores de que Alcolumbre estaria tentando barganhar o PL da dosimetria ou a CPMI do caso Master. Por quê? Na sessão do Congresso Nacional, onde inclusive seria instalada a CPMI do caso Master, ele também tem que deliberar sobre vetos, e o veto da dosimetria já deveria ter sido votado. E ele quer nos chantagear com essa manobra, o que já para mim é um crime de responsabilidade enorme para o presidente do Congresso Nacional. Tendo em vista isso, já seria necessário fazer o mandado de segurança para garantir o direito das minorias de fazer uma CPI. Mas também tem um outro fato novo que ocorreu essa semana, em que nós vimos o senador Alessandro Vieira anunciando uma outra CPI do caso Master no Senado, e todos nós ficamos sem entender por que mais uma, se já tem o pedido do senador Eduardo Girão. Porque aí que está o pulo do gato. Porque ele colocou restringindo a atuação, o escopo, somente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem cheiro de armação, de que ele tenha conversado com o Alcolumbre para fazer uma CPI no Senado voltada somente à investigação do ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. E assim blindar a classe política envolvida. Nós não queremos, não aceitamos. A CPMI é obrigatória, é nosso direito, porque inclusive a CPMI, ela envolve as duas casas, é mais democrática. E se for feita essa CPI do Senado, além de restringir aos ministros do Supremo, lá o Alcolumbre tem a maioria na sua mão, a maioria do Senado na sua mão. Nenhuma investigação avançaria. O que nos parece é que Alcolumbre está dando um palanque político para Alessandro Vieira nesse momento, para que ele possa trabalhar na sua eleição, na sua reeleição ao Senado, e dar uma resposta de que ele está querendo a investigação, a apuração desse caso. Por isso entramos com esse mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, seguindo o precedente que foi aberto na CPI da Covid. Não sei se vocês se recordam, a CPI da Covid foi feito um mandado de segurança e o Supremo decidiu por 10 votos a 1, que era direito líquido e certo. Pacificou a jurisprudência para que fosse feita a instalação, e agora nós esperamos coerência do Supremo nesse caso. Caso contrário, estará demonstrando que mais uma vez está buscando se blindar. E agora o mais importante é o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Um ministro que desde o início desse escândalo tem se omitido para dar explicações sobre a sua relação espúria com Vorcaro. Teve a notícia desse contrato milionário de 129 milhões de reais de sua esposa com o Banco Master, sem nenhum registro de atuação dela na defesa do banco. Ontem ela deu aquela nota atrapalhada, foi pior do que a dele. Uma nota totalmente atrapalhada, tentando justificar os serviços prestados para o Banco Master, sem falar nada a respeito da atuação jurídica, mas só pareceres com 129 milhões de reais. E é evidente que ninguém comprou aquilo. Depois nós vimos também notícias, na época, de reuniões de Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, com o presidente do BRB, tudo indicando que também eles estavam tramando a compra fraudulenta do Banco Master pelo BRB. Tivemos também acesso às mensagens demonstrando que Vorcaro é um grande amigo pessoal do ministro Alexandre de Moraes, aliás, uma amizade de 129 milhões de reais, que não quer, né? E também teve as mensagens da semana passada, que foram fatais, cruciais para Alexandre de Moraes. Mensagens que demonstram que Alexandre de Moraes estava em cumplicidade com Vorcaro. Mensagens que eles trocavam, inclusive no dia da prisão de Vorcaro. Uma hora antes
da prisão de Vorcaro, eles estavam se comunicando, inclusive falando sobre bloquear prisão. E aí, Alexandre de Moraes faz uma nota totalmente atrapalhada, mentirosa, tentando desmentir, tentando se explicar, e foi desmentido pela Polícia Federal e pela Globo em rede nacional. Ministro Alexandre de Moraes não tem as condições morais nem legais de estar à frente do Supremo Tribunal Federal. Esse que sempre apontou o dedo para seus adversários, esse que perseguiu inocentes sem foro de prerrogativa de função, prendeu inocentes do 8 de janeiro, prendeu o presidente Bolsonaro, é o que mais está envolvido em crimes de corrupção, de organização criminosa, de tráfico de influência. São inúmeros crimes que caem sobre Alexandre de Moraes. E é por isso que é tão necessário que nós consigamos fazer a instalação da CPMI do Banco Master para dar luz a isso que está acontecendo e ter subsídios para fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. O impeachment é pouco, mas eu tenho certeza que será um caminho para que ele saia do STF e logo depois ele possa ser preso e vá para a lata do lixo da história. É absolutamente escandaloso e promíscua a relação que o ministro Alexandre de Moraes e o Vorcaro tinham, segundo ficou revelado pelas conversas. E eu não estou falando aqui de nenhuma festinha promovida pelo Vorcaro, que daí é foro íntimo de cada um. Eu estou falando das relações e daquela mensagem. Conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Nós temos um ministro da Suprema Corte que ficou revelado que sua esposa mantém um contrato de 129 milhões de reais com o Vorcaro e no dia da prisão do Vorcaro, ele manda para o Alexandre de Moraes perguntando se conseguiu bloquear. Mais claro que isso, realmente, meus amigos, vai ficar difícil. Obviamente, a gente já viu o PT sair em defesa de Alexandre de Moraes. Porque quem deu a eleição para o Lula foi Alexandre de Moraes. Basta ver as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que não existia igualdade de armas, que é um princípio do direito eleitoral. Então está tudo tem se revelado e a cada dia que passar, tenho certeza que vai ficar mais claro que defender a democracia é tirar Alexandre de Moraes da cadeira do Supremo Tribunal Federal. Não há outra maneira de reequilibrar os poderes da República senão essa. Afinal de contas, nós precisamos de ministros que tenham como missão cumprir e defender a Constituição Federal. E não fazer negócios sob a argumentação de estar defendendo a democracia. Afinal, que democracia estava sendo defendida por Alexandre de Moraes? Só se fosse a democracia dentro do Banco Master para benefício de Daniel Vorcaro e não para a República do Brasil. Muito obrigada. Em respeito ao mês das mulheres, a nossa querida Júlia Zanata, que representa muito bem o Estado de Santa Catarina, utilizou a palavra. Primeiro eu quero agradecer a presença desses parlamentares que estão aqui, parlamentares aguerridos, que não abrem mão de lutar por um Brasil melhor, dessa oposição que sem dúvida nenhuma já é a melhor ao desgoverno Lula, desde que ele assumiu o poder, infelizmente, em janeiro de 2003. A nossa querida deputada Bia Kicis, deputado Farru, deputado Paulon, deputado Silvio, deputado Daniel, meu querido Caveira, deputado Jordi do Estado do Rio de Janeiro, deputado Marcel, Raymond Stefano, acertei? Nosso querido Deltan, que para mim você é deputado 5, você foi caçado de forma ilegal, imoral, inconstitucional. O povo do Paraná não poderia ser calado dessa forma. O senhor teve seu mandato cassado aqui de forma ilegal, não sou o que estou dizendo. É legislação aprovada aqui em 2010. O nosso querido deputado Gaia, o deputado Gonçalves, o qual eu tenho a satisfação imensa de estar liderando nesse momento, assumimos posteriormente depois do deputado Jordi. O que está acontecendo na República Federativa do Brasil é algo jamais visto na sua história. Nunca houve impeachment de ministro da Suprema Corte, como todos sabem, mas também nunca houve tanta podridão na Suprema Corte como há agora.
Então a gente precisa restabelecer o Estado de Direito e para que isso ocorra, precisamos urgentemente afastar o ditador da toga Moraes. Antes de vir para essa coletiva, eu pedi para a assessoria da oposição, a competente assessoria da oposição, para elencar os crimes do ministro ditador da toga. Isso aqui são os crimes do ministro ditador da toga quando ele assumiu o inquérito ilegal, imoral, inconstitucional, conhecido popularmente como inquérito do fim do mundo, desde 2019. Está aqui, pessoal. Vou disponibilizar para toda a imprensa brasileira acompanhar detalhadamente esse trabalho que a liderança da oposição fez, junto com todas as lideranças desses parlamentares que aqui estão. São diversos casos de abuso de autoridade. Mas o impeachment que estamos apresentando hoje é por conta do batom na cueca, comandante. Batom na cueca? Foi pego em flagrante. Sua nota foi um desastre. A nota da sua esposa foi outro desastre. Hoje ninguém mais segura o que está acontecendo. Eu pergunto a qualquer um da imprensa que aqui está, e a qualquer um parlamentar que aqui está, e qualquer do povo que está nos assistindo. Se essas mensagens fossem com qualquer um de nós que estamos aqui, fora os 11 deuses do Olimpo da Suprema Corte, que hoje é um superpoder da República, não está submetido à Constituição Federal, qual o destino que os senhores estariam? Qual o destino que esses parlamentares estariam? Qual o destino que a imprensa estaria sendo ameaçada hoje diretamente? A imprensa hoje brasileira está sendo ameaçada diretamente com organização criminosa. Ora, a repórter do Metrópole fez uma matéria e ela foi chamada de quê? De organização criminosa. Isso é Estado de Direito? O artigo 220 da nossa Carta Magna está sendo respeitado? Claro que não. Então é importante a imprensa brasileira ter ciência do momento crítico que estamos. Por conta disso, estamos apresentando mais esse processo de impeachment. Iremos apresentar quantos forem necessários. Ontem, o governador, pela primeira vez na história do Estado de Minas Gerais, Zema, apresentou também um processo de impeachment. Nós iremos apresentar hoje processo de impeachment. Aí vocês me perguntam, mas não dá em nada. Mas acaba em pizza. A nossa parte estamos fazendo. Cabe à população brasileira aumentar o número de deputados e senadores que tenham coragem de lutar pela democracia, pela liberdade e pela Constituição. Muito obrigado. Pois é, e diante disso tudo, gente, que está acontecendo em Brasília, fica uma reflexão importante. O Brasil vive um momento político extremamente delicado, onde decisões judiciais movimentadas do Congresso e pressões políticas está acabando gerando cada vez mais debate e questionamentos na sociedade. Muitos defendem que todas as denúncias precisam ser investigadas com transparência, enquanto outros acreditam que estamos vendo uma disputa política cada vez mais intensa entre instituições. O fato, gente, é que a população acompanha tudo isso esperando respostas claras, justiça e respeito às instituições. Só que agora eu quero saber de você, quero saber a sua opinião. Você acha importante trazer esse tipo de informação? Já deixa o seu like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo na política brasileira. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam acompanhar e participar desse debate. E também aproveita aí, gente, para verificar se você já é inscrito no canal, porque aqui a gente continua acompanhando e comentando os principais acontecimentos da política no Brasil. Agora a palavra está com vocês. Faça dos comentários o verdadeiro debate.